Olá, pessoal. Então, essa próxima parte da matéria também serve para descobrir os lados de um triângulo. Só que até agora a gente só sabe encontrar quando a gente tem triângulos semelhantes ou um triângulo retângulo, que aí a gente pode usar Teorema de Pitágoras ou trigonometria. Agora, as duas próximas leis que a gente vai ver são chamadas lei dos senos e lei dos cossenos. A gente vai precisar de um triângulo qualquer e, claro, pelo nome, a gente vai precisar do seno e do cosseno de algum lado. A primeira coisa que a gente vai ver é a lei dos senos. Então, a lei dos senos fala que em qualquer triângulo ABC, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. O que está querendo dizer é essa igualdade aqui. Mas vamos tentar entender no triângulo o que está falando. Então tá, então aqui a gente tem um triângulo qualquer. O lado que vale A aqui sobre o seno do ângulo A é a mesma coisa do que o lado que vale C sobre o seno do ângulo C, que é a mesma coisa do que o lado B sobre o seno do ângulo B. Vamos agora provar para ver que realmente isso é verdade. A gente vai pegar um triângulo acutângulo, mas é claro que vale para qualquer triângulo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é, dado esse triângulo ABC, a gente vai traçar as alturas relativas tanto a A quanto a B. Então, a gente vai ter H1 e H2. Vamos usar primeiro o triângulo retângulo ACH1. Então, a gente sabe que o seno de C é cateto oposto H1 sobre a hipotenusa. Então, vamos escrever isso. Então, o seno do ângulo C é igual a cateto oposto, que é H1, sobre a hipotenusa B. E daqui a gente tem o quê? Que H1 é a mesma coisa do que B seno C. Agora vamos usar o triângulo ABH1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o seno do ângulo B. Então, o seno do ângulo B é o cateto oposto, que é H1, sobre a hipotenusa, que agora é C. Então, vamos escrever isso. Seno de B nada mais é do que H1 sobre C. Então, quer dizer que H1 é igual a C vezes seno de B. Mas reparem aqui que aqui tem H1 e aqui também tem H1. Se tem H1, a gente pode fazer o quê? Igualar os dois. Então, a gente vai ter que B seno C é a mesma coisa do que C seno B. Daqui, o que a gente tira? A gente tira aqui B sobre seno do ângulo B é a mesma coisa do que C sobre seno do ângulo C. Beleza, a gente já provou uma parte, agora precisamos provar a parte que envolve o A. Agora, para provar essa outra parte, a gente vai usar o triângulo BCH2. Então, esse triângulo aqui. Agora, usando esse triângulo BCH2, a gente tem que o seno de C é o quê? É cateto oposto é o H2, sobre a hipotenusa que é A. Então, vamos escrever isso. Então, seno do ângulo C é igual a cateto oposto, que é H2, sobre a hipotenusa, que é A. Daqui a gente tira, então, que H2 nada mais é do que A seno C. E agora a gente vai usar o triângulo ABH2. Então, agora calculando o seno do ângulo A, o que a gente tem? Seno do ângulo A é cateto oposto, H2, sobre hipotenusa, que é C. Então, vamos escrever isso. O seno do ângulo A é cateto oposto, H2, sobre hipotenusa, que é C. Portanto, H2 é C seno do ângulo A. Da mesma forma que a gente fez antes, aqui a gente tem H2 e aqui também a gente tem H2. Então, a gente tem que A seno C é igual a C seno A. E aí a gente consegue que A sobre seno do ângulo A é a mesma coisa do que C sobre seno do ângulo C. Mas pelo que a gente tinha anteriormente, por o que a gente acabou de provar, o que a gente tem? A gente tem que A sobre seno de A, que é igual a C sobre seno de C, é igual a B sobre seno de B, que é exatamente o que a gente queria provar. Uma coisa que é muito importante comentar ainda é que sempre que falar de um triângulo ABC qualquer, a gente sempre vai colocar o lado oposto ao ângulo A sendo o próprio Azinho, o lado oposto ao ângulo C sendo o Czinho, o lado oposto ao ângulo B sendo o Bzinho. Agora, se a gente pega um triângulo inscrito numa circunferência, igual está aqui, em que a circunferência tem raio R, a gente tem que essas razões aqui dá exatamente 2R, ou seja, dá o diâmetro da circunferência. Agora, a gente vai falar das leis dos cossenos.
A lei dos cossenos nos diz que, em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo. Ou seja, é o que está escrito aqui. A gente pega a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes cosseno de a. Então, se aqui é a gente vai pegar o cosseno de a. Se aqui é b, aqui a gente vai pegar o cosseno de b. E os outros aqui são os outros lados. Então, da mesma forma que a gente fez anteriormente, vamos ver se isso é verdade. A gente vai considerar um triângulo com os ângulos agudos, de novo, o acutângulo, mas isso vale também para qualquer triângulo. Então, a primeira coisa que a gente faz é traçar essa altura aqui do ângulo B, que a gente chamou de H. Então, depois que a gente traça a altura, a gente consegue dois triângulos retângulos, o BHA e o BHC. Depois que a gente traça a altura relativa ao vértice B, a gente tem então o triângulo ABH e CBH. Então, vamos usar esses triângulos. Como a gente está no lei dos cossenos, vamos usar o cosseno agora, né? Então, a gente tem que o cosseno do ângulo A é o quê? É cateto adjacente, então é AH, sobre a hipotenusa que é C. Então, vamos escrever exatamente isso. Cosseno do ângulo A é AH, medida de AH sobre C. E daqui a gente tira que AH é C vezes cosseno do ângulo A. Mas também por esse triângulo ser retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Então, a gente tem que C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais H ao quadrado. Então, vamos escrever isso. C ao quadrado é igual a AH ao quadrado mais H ao quadrado. Daqui a gente pode, então, escrever que C ao quadrado é igual a C vezes cosseno do ângulo A ao quadrado mais H ao quadrado. E, portanto, a gente tem que H ao quadrado é igual a C ao quadrado menos C ao quadrado cosseno ao quadrado do ângulo A. Então, beleza. Vamos usar agora o triângulo CBH. Se a gente pega o triângulo CBH e usa o teorema de Pitágoras, a gente tem que a ao quadrado é igual a H ao quadrado mais CH ao quadrado. Então, beleza. Então, vamos escrever a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais ch ao quadrado. Mas daqui a gente pode usar esse hzinho aqui, substituindo aqui, e também a gente pode pegar o ch e escrever como toda essa medida aqui menos o HA, ou seja, B menos HA. Então, vamos substituir ch ali. Então, a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais b menos a h ao quadrado, a gente vai ter então que isso é o quê? Que é h ao quadrado mais b menos. Mas a h a gente descobriu aqui que vale c cosseno a. Então, vamos substituir. Menos c cosseno a ao quadrado. E daqui a gente tem o quê? Que a ao quadrado é igual a... Vamos usar o h. H é quem? É c ao quadrado menos c ao quadrado cosseno ao quadrado de a mais b ao quadrado, abrindo o quadrado aqui desse parênteses, b ao quadrado menos 2 vezes bc cosseno do ângulo A mais c ao quadrado cosseno ao quadrado do ângulo A. E aqui eu esqueci de colocar ângulo. Então, beleza. Continuando essa conta, a gente tem o quê? A gente pode cancelar c ao quadrado cosseno ao quadrado de A com isso daqui. De novo, aqui eu também esqueci de mostrar que era o ângulo. E aí, o que que a gente ganhou aqui? Que A ao quadrado é B ao quadrado aqui, mais C ao quadrado, menos 2 vezes BC cosseno do ângulo A. Que era exatamente o que a gente queria provar aqui, é o primeiro, né? Então, a gente conseguiu ver que isso daí realmente vale. De forma análoga, a gente consegue provar tanto essa igualdade quanto essa igualdade. A próxima coisa que eu quero comentar é que se a gente pega um triângulo qualquer, a gente sempre consegue calcular a área desse triângulo sem precisar da altura. O que eu quero dizer? Se ele dá o ângulo B e os lados que formam esse ângulo B, a gente consegue descobrir quanto que vale a área. Mas vamos tentar entender por quê. Se a gente traça aqui a altura, vamos chamar essa altura de H. E aí a gente faz, a altura então que é 90 graus. E aí a gente faz o seno desse ângulo B, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que seno de B
é igual a cateto oposto H sobre hipotenusa C. Olhando o triângulo aqui que eu estou fazendo, AB, vamos criar aqui H. Então, a gente tem que H nada mais é do que C vezes seno de B. Mas a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Como a nossa base é o A, vamos colocar A vezes H dividido por 2. Só que a gente acabou de descobrir quem que é H, então a gente tem que A vezes C vezes seno de B dividido por 2 é a área. Então a gente não precisa da altura se a gente tem essas duas informações e o ângulo B e sabendo o seno do ângulo B, né? Por esse vídeo é isso. No próximo vídeo vocês vão ver alguns exemplos. Até mais!